Pessoal, eu fico me perguntando o que aconteceu com a população brasileira, com a nossa sociedade. Nós estamos egocêntricos, egoístas, não somos mais fraternos, nós vivemos com medo, a tirania do Estado, a tirania das instituições, a falta de dignidade da democracia, a falta de dignidade das instituições, a falta de democracia. Nós aqui vivemos sob um Estado tirano, que é o Estado comunista. Os militares largaram o poder em 85. Imediatamente, no outro ano, já começou a tirania do Estado. A falta de dignidade das instituições, do judiciário, das Supremas Cortes, das instituições, do Executivo, do Legislativo e de todas as outras instituições, né? Por aí vai, FUNAI, IBAMA, Meio Ambiente, autarquias, etc. Então, é muito ruim viver num país assim. E nós, mesmo a classe que tem mais uma certa conhecimento, uma certa cultura, que sabemos ler e escrever, a gente também foi engolfado pelo esse estado de tirania, de falta de dignidade da democracia e das instituições, e nós nos adaptamos a sobreviver a esse estado indigno, que não respeita o cidadão, não respeita as leis. Então tem alguma coisa errada conosco, nós precisamos fazer a meia-culpa e aceitarmos isso. Nós não vamos conseguir levar centenas de milhares de pessoas nas ruas pedindo pela volta dos militares administrando e governando o Brasil. Os próprios militares estão falando mais e mais no artigo 142, porque as instituições foram rompidas, né? Foram estupradas. Todas as instituições, todas, a do meio ambiente, o legislativo, o executivo, o judiciário. Então, e isso vem ocorrendo há 33 anos. Os militares, o último presidente militar foi em 85. E o Brasil se deteriorou muito. E nós fomos aceitando. Nós fomos aprendendo a sobreviver e aceitar, porque nós temos medo da tirania. Nós sabemos que um juiz safado, corrupto, ele pode fazer muito mal a você. Ele pode quebrar você. Um advogado sem vergonha pode fazer isso. As oligarquias é muito importante. As oligarquias são perigosas. Elas dominam o Estado, dominam as instituições do Estado, os estados da nossa federação. Então, amigos, há um erro na nossa cultura. Os militares vão conseguir fazer essa mudança na nossa maneira de pensar, com programas televisivos, educacionais, mudar a cultura. Eu não digo mudar a cultura da música, a cultura do sotaque das várias regiões do Brasil. Eu digo a maneira de nós nos comportarmos como cidadão. Nós precisamos voltar a ser livres, desde o pobre, o rico, o milionário, o miserável. A classe rica está padecendo muito, muito. E nós, empresários, vamos falir. Nós estamos devendo muito, recebemos multas de várias instituições, né, do meio ambiente. Você corta um pé de limão que você plantou há 10 anos atrás e planta mais 5, o Estado, o meio ambiente da tua cidade vai lá e multa. E você tem que pedir autorização antes, seja em vários estados, lá em Santa Catarina, e por aí vai, né? E você não apoiou o tal político na eleição, ou o prefeito, ou eles querem demonstrar poder, né? As oligarquias gostam de demonstrar poder. As autoridades, os políticos gostam de demonstrar poder, né? Fazem questão de ostentar o poder e riqueza, etc. Então tem alguma coisa errada
E nós precisamos mudar isso. Nós sozinhos não vamos conseguir, porque todas as mídias estão comprometidas com o comunismo, com esse estado de tirania. Voltando a lembrar lá, em 85 os militares largaram a presidência do Brasil, já no outro ano começou a tirania do Estado. A falta de dignidade com a democracia, a falta de dignidade das instituições, a falta de dignidade com o cidadão. E os militares estão falando no artigo 142 porque as instituições foram rompidas, existe um caos nas instituições. Não é só o caos social, não, de matança, assassinatos e coisas assim. Existe um caos nas instituições. Semanalmente, se não diariamente. O mais evidente, mais brutal, foi quando houve impeachment da Dilma. E lá o senador Renan Calheiros, com a Constituição na mão, falou que a Constituição rezava, dizia que era para empichá-la, mas não retirar os direitos políticos dela por 8 anos. É mentira! A Constituição diz ao contrário. Então, ali, e pior que os outros ministros do Supremo Tribunal não fizeram nada. As outras autoridades não fizeram nada. Os deputados e senadores nada fizeram. Nada. Então, ali foi um caso mais simples e brutal, fácil de a gente entender. O cidadão comum, que não é advogado ou não entende muito da Constituição. Mas nós estamos com uma doença emocional grave. E por isso que nós talvez não vamos, nós todos estamos com ódio dos políticos. O miserável, o pobre, o rico, o milionário tem ódio da classe política. Eles têm ódio dessas instituições, mas não têm coragem de ir nas ruas, porque eles acham que também não vai adiantar nada, porque já aconteceram várias manifestações, etc., e a não ser que saia para a rua para quebrar tudo, mas daí também é errado, né? Agora, porque as televisões não falam das nossas manifestações, justamente mostra a tirania das televisões, que nós já fizemos muitas manifestações pela volta dos militares governando e administrando o Brasil. Eu antes achava que os militares deviam governar por 20 e 30 anos. Mudei um pouco de opinião, acho que agora podem governar por 10 anos, 8 anos, 6 anos, 12 anos. Nesse tempo dá para fazer essa mudança cultural, na maneira de pensar, dá para fazer uma limpeza geral das instituições e usar programas nas televisões, nas escolas, faculdades, fazer treinamentos, chama-se condicionamento cerebral. Isso é fácil fazer, eu até entendo bastante disso. Mas, voltando lá ao início, os militares estão falando muito, todos os generais, quando se referem, falam do artigo 142, que já estão preparados, todos, o alto comando, os generais falam com o pensamento do alto comando e do Vilas Boas. Então a intervenção vai ocorrer, isso é um fato político real. Agora, não pode ser para julho, ou para agosto, ou para setembro, tem que ser para já. Então, eu ia sugerir aos senhores, cada um dos senhores que estejam me ouvindo, que vão me ouvir, vá na sua cidade, ou vamos lá para São Paulo, vamos tentar ficar lá uma semana com faixas de intervenção militar já, comunismo mata, corrupção mata, e queremos intervenção federal militar, queremos um presidente militar, e ficaremos lá uma semana, 2, daí as televisões serão obrigadas a comentar. Elas serão obrigadas a comentar. Se bem que nem precisa, porque a população inteira, desde o pobrezinho ao milionário, aqui no Ceará eu moro numa cidade pequenininha, pobre, sem muitos recursos, todos sabem que já ouviram falar da intervenção e a grande maioria quer a intervenção militar. Todos estão de saco cheio, até os funcionários públicos das prefeituras e de professores que ganham 2.000, 3.000, 1.000 e pouco, estão de saco cheio, porque eles sabem que está errado, tem alguma coisa muito errada. Nas grandes cidades também. É claro que as televisões só mostram os atos, as manifestações dos comunistas. Por isso que falta dignidade até nas mídias.
falta dignidade na democracia. Nós temos que entender que já não existe democracia no Brasil, não existe partido de direita, não existe político de direita, político capitalista, político conservador. Quando se fala em ser direita, nós estamos falando assim, esse cara é de direita, é capitalista. Quem é de esquerda é comunista. Então só tem duas maneiras de você governar na economia. Ou a socialista comunista ou o capitalismo. As televisões não falam em capitalismo. O pessoal diz assim, eu sou de direita. Mas tem que dizer, eu sou de direita capitalista. Essa é a maneira certa de se exprimir, de se expressar. É que nós temos medo de falar a palavra capitalismo. Quem come bichinho, quem come criancinha, são os comunistas, que matam de fome as pessoas. As pessoas acabam comendo cadáveres. Os comunistas, sim. Os capitalistas, não. O capitalismo é muito melhor que o comunismo. Mas não vamos nos esquecer, amigos, não nos esqueçamos. Está faltando dignidade na democracia, nas instituições. A nossa Constituição já foi rompida, foi estuprada, né? Então não tem mais o que esperar. E nós somos autossuficientes, o Brasil não precisa de outros países. E falando nisso, 80% das fábricas que tem no Brasil são de estrangeiros. Desde o leite ninho, automóveis, veículos, pneus e tratores, por aí vai. Então os estrangeiros, os capitalistas estrangeiros, vão ficar felizes que aqui no Brasil o imposto vai diminuir, vai ser tudo com menos burocracia, menos maldade, menos sacanagem, né? Diz que os demônios governam com o caos e com as maldades. Então, os nossos governantes, desde que os militares largaram o poder em 85, há 33 anos só, são demônios governando o Brasil, implantando o caos, implantando as maldades. Pessoal, intervenção militar já. Deus, pátria, família. E o lema do Exército, que é dever, honra e pátria. General Mourão, presidente. O Leal Pujol, vice-presidente. Precisamos de pessoas que entendem profundamente do que é o comunismo e como ele foi implantado, manipulado e como é que age aqui no Brasil. Acredito que todos os generais saibam, mas alguns generais estão se manifestando abertamente que, além de acabar com essa esculhambação, nós temos que acabar com os comunistas aqui no Brasil. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos para todos nós. Fé, esperança, perseverança. E se der, vamos para as ruas. Um abraço, boa sorte, bons momentos.